Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. No livro de Apocalipse, que nós estamos estudando, hoje vamos estudar o capítulo 5, e a partir de agora, os nossos estudos vão ficar um pouco mais complexos. À medida que nós avançamos no livro do Apocalipse, eles vão ficando um pouco mais difíceis, certo? E por quê? Porque, obviamente, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus, né, mais informações o Senhor Deus vai nos dando, mas também é assim, quando nós cavamos cada vez mais fundo nesse baú do tesouro que é a Bíblia, fica mais difícil de encontrar aquilo que a própria Bíblia chama de pérolas. Pérolas. Cristo é a grande pérola. Né? Daquela parábola fantástica que foi dita, né? Que um homem foi e achou uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha para poder ir lá e comprar aquele campo. Né? E o que acontece para que a gente possa entender essas lições de maneira mais contundente? Todas as palavras de Cristo, todas elas, contêm pérolas escondidas que nós não vamos encontrar se não cavarmos fundo. O que é cavar fundo? Cavar fundo é ler, reler, estudar, pedir a Deus para que nos ensine, para que a gente possa ter essas grandes pérolas que a grande maioria não vai encontrar. Uma leitura da Bíblia não vai te dar as pérolas que você precisa. Leitura da Bíblia não. Estudo profundo dela sim. Né? Então quando nós estudamos profundamente a Bíblia, quando nós oramos, quando nós pedimos sabedoria, Deus abre diante de nós pérolas preciosíssimas que um estudo, repito, superficial não vai te dar. As pérolas são encontradas no fundo do mar. No fundo do mar. E mesmo quando você encontra uma ostra, que é onde está a pérola, pode ser que depois de todo esse trabalho você abra a ostra e a pérola não está ali. Isso mostra, né, a perseverança que nós temos que ter em continuar procurando, continuar estudando, continuar buscando. Graças a Deus, a palavra de Deus, ela sempre vai te dar pérolas, sempre. Não há como você buscar e não encontrar. A diferença é que quanto mais você procura, maior é a pérola que você vai encontrar. Essa é a diferença. Tá? Então, no livro de Apocalipse, no capítulo 5 que vamos estudar hoje, e eu gostaria de pedir a vocês, meus irmãos e irmãs, o seguinte. Como nós estamos estudando temas que são profundos, é importante que vocês anotem o que estão aprendendo. De graça recebeste, de graça dai. Deus não nos dá pérolas para guardar para nós. As pérolas que Ele nos dá é para quê? Para quê? Compartilhar. Aprendeu? Compartilha. Tudo que você recebe, você tem que passar para frente. Ah, mas são muitas informações. Não tem problema. Lembrem-se dos loucos de Gadara, ou os gadarenos. Né? Eles eram loucos, eles estavam completamente possuídos. Cristo vem e cura eles. Eles gostaram tanto de Cristo, que eles disseram, deixa-nos seguir o Senhor. Ele disse, não, fiquem aqui. Fiquem e contem o que foi feito para vocês. É a mesma lição. Recebeu? Compartilha. Agora eu pergunto, o que esses homens
que estavam antes possuídos por demônios poderiam compartilhar? Só a experiência que tiveram. Eles não tiveram aulas sobre profecia. Eles não tiveram aulas do Apocalipse, eles não tiveram nada disso, até porque o Apocalipse nem existia até então. Mas o que eles tinham, eles compartilharam. Então eles foram contando para as pessoas que agora eles não eram mais loucos, eles não eram mais possuídos. Eles contaram apenas o que Cristo fez na vida deles. E quando Cristo voltou depois para aquela cidade de novo, tinha um monte de gente já querendo ouvir a Cristo. Por quê? Porque eles tinham dado testemunho do que receberam. Então cada um de nós tem o que compartilhar. Como são muitas informações, você talvez não retenha tudo, mas o que você aprendeu, o que te chamou a atenção, compartilhe. E acredite, é aquilo que já falamos. Você tem nas mãos algo. Está segurando algo na tua mão. E está segurando algo na outra. Correto? As tuas duas mãos estão segurando algo. E aí você diz assim: Senhor, me dá mais. Me dá mais. E o que o Senhor te diz? Primeiro, abra a tua mão e compartilha o que você tem. Agora que você compartilhou, a tua mão está livre para receber mais. Não é? E assim é que funciona a palavra de Deus, né? Bom, no livro de Apocalipse, capítulo 5, vamos então seguir, vamos fazer uma leitura, do texto, em primeiro lugar, para que a gente consiga sempre ter a ideia do que se chama contexto. Um dos problemas seríssimos que a igreja enfrenta hoje, seríssimos, meus irmãos, é o tal texto fora do contexto. Pega-se um texto lá no meio da Bíblia, um texto, ouvir toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, todas as coisas, tal. E aí a pessoa tenta explicar isso. Mas se você não lê o contexto, para entender o que estava acontecendo, você não vai conseguir entender. Existem textos que precisam do contexto. Vamos imaginar a seguinte cena. Nós estamos aqui. Daqui a pouco, duas pessoas estão descendo ali e começam um alvoroço e uma briga. Nós saímos e olhamos, quem sabe, um senhor do meu tamanho e uma pessoa bem maior e bem mais forte. E essa pessoa bem maior e bem mais forte começa a bater nesta pessoa que é menor, ambos homens. E imediatamente nós olhamos e dizemos: mas que sujeito mau, e vamos lá defender o outro. Mas se nós tivéssemos visto o contexto, o que tinha acontecido antes, quem sabe nós teríamos visto que este homem menor estava batendo na esposa, estava batendo numa criança, com maldade. O outro foi defender, e para defender ele teve que bater no outro. Me entendem o que estou falando? Nós não temos o contexto, então nós fazemos uma leitura o quê? Equivocada do que está ocorrendo. Acontece muito isso nas interpretações que se dão. Por exemplo, um exemplo disso, embora vamos ler o Apocalipse, é importante a gente entender gradativamente essas regras. Há um texto na Bíblia que diz, basicamente, não tornes impuro aquilo que Deus purificou, certo? Sim. Esse é o texto. Eu pego esse texto e já ouvi muita gente dizer assim: tá vendo? Você pode comer qualquer coisa, porque Deus purificou tudo. Sejamos francos, irmãos. Você teria coragem de comer uma barata? Sim ou não? Não. Mas Deus purificou. Veja, chega a dar asco na gente. Mas espera aí. É óbvio que eu tenho que entender o contexto. Deus não purificou barata. Nunca purificou. É um inseto o quê? Imundo. E vai continuar imundo sempre. Aí alguém diria: ah, não, mas é que tem que ter bom senso. Tá. Quer dizer então que a palavra de Deus está restrita ao bom senso? Se fosse essa aqui uma igreja na China, eu falaria: quem quer comer barata? Iam levantar algumas mãos ali. Quem quer comer cobra? Iam levantar mãos.
A Bíblia não está restrita a uma cultura. Não está. Deus ensina para todos como cristãos. Não tem chinês, não tem alemão, não tem brasileiro, não tem nada disso. A regra dele é para todos. Ah, eu sou chinês, eu gosto de comer cachorro. Bom, a Bíblia diz que não é para comer cachorro, ponto final. Então, no momento que eu me converto, eu não sou mais chinês. Eu sou o quê? Sou um cristão. E a regra para o cristão é a palavra, é a Bíblia. Entendem do que estou falando? Então, quando vamos ler o contexto de Atos, aí nós vamos entender aquela lição. Onde é que começou o contexto? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai. Do que Jesus estava falando? Jesus estava ali pregando a palavra, estava ensinando, eles estavam para comer e chegaram os discípulos. Olha, por que os teus discípulos não lavam a mão? Os discípulos haviam lavado a mão. O problema é que eles ensinavam que tinha que lavar a mão 7 vezes. E começa o problema. Jesus então vai mostrar, não é isso que contamina. Não é o fato de você não lavar as mãos que vai contaminar você. O que vai contaminar mesmo é o que você fala. Fala. Ele não estava dizendo que não é para lavar a mão. Ele estava dizendo o seguinte, olha, se você tiver que escolher entre lavar a mão para comer e deixar de xingar o teu irmão, deixar de machucar o teu irmão, então coma com a mão suja, é melhor. Entende? Mas não é uma escolha. Você tem que aprender a lavar as mãos e não falar mal do irmão, como era o que estava acontecendo. Porque eles estavam ali julgando o que estava acontecendo. É disso que se trata o assunto, certo? Então, o que te contamina espiritualmente não é você comer algo ruim, engolir alguns micróbios, engolir alguns mosquitos, eles coavam os mosquitos. Não é isso que vai te contaminar. Isso aí pode te dar um problema físico? Pode. Você pode, quem sabe, ter que ir para o médico com uma intoxicação, mas isso aí não vai te apartar de Deus. Agora, quando você começa a julgar os irmãos, aí você tem um problema. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, o homem, ele precisa realmente aprender a cuidar do corpo, a mulher também, tudo isso está certo. Mas é preciso que ele entenda o que Jesus está ensinando dentro do contexto. Senão, começa a confusão. Entendido isso? O Apocalipse, obviamente, não é diferente. Não é diferente. É preciso entender sempre o contexto. O livro já é um livro difícil. Imagine, então, você simplesmente pegar um texto isolado e tentar explicar alguma coisa. Por isso, aqui, uma vez que estamos estudando a palavra, nós lemos para poder ter o contexto. Aí você tem uma ideia geral do que está acontecendo. E aí, pouco a pouco, você vai explicando cada uma das frases. Então, Apocalipse 5, a partir do versículo 1. E nós vamos ver como o Apocalipse, que parece ser um livro tão difícil, começa a ser um livro simples. À medida que a gente deixa que a própria Bíblia a interprete. Não é o homem que tem que interpretar, é a própria Bíblia. Ela se auto-interpreta. 5:1. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes.
e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém? Obviamente que num primeiro momento a gente não entende muito, né? Ou talvez não entendam nada. Por vezes, eu me surpreendo lendo um texto bíblico para algumas pessoas que me perguntam, às vezes, né, tem dúvidas, e me impressiona, às vezes, a falta de conhecimento que tem, principalmente a igreja, em relação ao livro de Apocalipse. Eu creio que nós aqui, nenhum de nós negaríamos que a esmagadora maioria das pessoas e igrejas não entendem esse livro. Me surpreende não porque alguém seja melhor que alguém. Não. É que eu realmente acredito de todo o meu coração, irmãos, que este livro é o livro dos livros para a nossa época. Se há um livro que a igreja tem que estudar nessa época que vivemos, é o Apocalipse e o livro de Daniel. São 2 livros que têm que ser estudados, né? Então, obviamente que de alguma forma o inimigo conseguiu manter a igreja afastada desses livros, porque ele sabe o poder que há neles. Lembre-se, bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia. O livro do Apocalipse tem uma bênção especial nele. Ponto final. E essa bênção é dada por Cristo, né? Então, vamos lá? Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vamos começar então. Nada, absolutamente nada na Bíblia está por acaso. João vê um livro. Onde? Onde é que ele vê um livro? Na mão direita. Algumas versões já dizem mão direita, outras versões dizem destra. É a mão direita. Por que esse livro está na mão direita? Por que não está na mão esquerda? A mão direita, pois não? Amém? A mão do favor. A mão direita, quando está na mão direita, é porque está sendo oferecido. É a mão do favor. Por isso está na mão direita. É a mão do favor. Onde ficam, segundo a Bíblia, os bodes? À esquerda. E os cordeiros? Direita. Porque os cordeiros estão sob o favor de Deus. Os bodes estão sob o desfavor de Deus. A mão direita, então, Deus está mostrando aqui que um livro está na mão dele, porque ele está oferecendo para alguém. Certo? Então, por isso está na mão direita. É como quem diz: olha, pegue, por favor, pegue. Porém, este que está sentado sobre o trono é quem? Quem é ele? Quem é ele? Amém? É o Pai. É o Pai, que é Deus. Esses detalhes são importantíssimos. Entendam, a Bíblia não coloca nada por acaso. Nada. Palavrinha por palavrinha tem uma pérola ali escondida nela. Tá? Então, ele está sentado sobre o trono e um livro, o quê? O que diz ali? O livro o quê? Vamos lá, irmãos. O livro escrito como? Em forma de rolo. Essa versão é muito boa. Essa versão aqui, acho que a linguagem é a Revista e Revisada. Diz aqui um rolo, né? Uhum. Ó, edição ilustrada, não, todos edição edição Boldline. Oi? Não, a nova versão. A nova versão é internacional, mas essa versão para esse material é bom. A nova versão internacional, o livro de Romanos e outros, ela não é muito boa. Mas aqui, pelo menos nesse particular, é interessante porque ela fala tipo um rolo. E é real. O livro, na época, era tipo um rolo e vai nos fazer entender um pouco melhor. Não era porque a gente pensa, né? Livro, bom, é como a Bíblia. Não, eram rolos.
Mas existe um detalhe aqui que eu queria que vocês prestassem atenção. O texto ali diz que o livro está escrito por... Escrito de ambos os lados. Aí é que está, veja, aí ela já erra. Vejam bem, leiam ali, você vê que o rolo aqui é bom, mas já não é bom escrito por dentro e por fora. Vamos ver por quê. Tudo se explica. Essa versão, vocês, por exemplo, o grego, ele não tem vírgulas. Então, como é que nós devemos ler isso? Não tem vírgula. A vírgula foi colocada errada. O texto é sobre o trono e um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Entende? Não é um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Me entendem? É um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Porque se o livro é escrito por dentro e por fora, eu leio ou não leio? Leio ou não leio? Leio. O livro é escrito por dentro. O pergaminho não se escrevia por fora. Por quê? O rei diz agora, chamava o conservo dele e dizia, eu quero que você vá lá e leve isso e coloque na mão do Urias. Imagina, se tivesse escrito por fora, ele ia girando e ia conseguindo ler alguma coisa. E não é assim. Se o livro está selado, não dá para ler. Ok? Não dá para entender. Então o livro é escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Vamos colocar isso para a gente entender, porque é importante. Repito, eu amo os detalhes porque eu sei que a Bíblia é feita de detalhes. Você pega e escreve, permitam apenas aqui, como exemplo, tá? Vamos imaginar que tudo aqui não tem nada escrito aqui. Vamos imaginar que está branco. Você escreve aqui e faz o quê? O que o rei fazia? Enrola, correto? Enrolava. O que ele fazia agora? Como? Amém. Ele pegava, pingava aqui cera e com anel selava. Por quê? Por quê? Se o sujeito abrisse para ler, não tinha como fechar de novo, e aí a pessoa já sabia que foi aberto. Imagine então se ele escreveria por dentro e por fora. Ele já selava que era para ninguém ler, aí o sujeito... Entendem? Quando a gente vai estudando isso, a gente vai entendendo daí alguns detalhes. Então, repitam comigo. Como é que se entende isso? Livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Tá? Então, peraí. Selado com 7 selos. Será que o rei enrolava e colocava 7 selos aqui? Não. Como é que ele fazia? Um enrolava, selava. Agora outro. Por cima dele. Correto? Agora selava também. Então você tinha 7 pergaminhos enrolados um em cima do outro. E cada um deles um selo. Por quê? Ah, mas como é que nós sabemos isso? Isso você está chutando. Não se chuta na palavra de Deus. Se nós formos observar os selos sendo abertos em Daniel, nós vamos ver, e no próprio Apocalipse, nós vamos ver que cada selo é aberto num período. Cada momento abre-se um. Abre um agora, passa um tempo, abre outro, porque os selos também são períodos. Lembram da igreja? As 7 igrejas eram períodos da igreja. Nós não falamos aqui dos períodos dela, porque nós falamos delas como condição. Lembram? Condição laodiceana, condição de Filadélfia, mas são períodos. A gente não falou, repito, dos períodos, porque a verdade presente, a verdade atual é quanto à condição. Mas os períodos fazem parte. A igreja de Éfeso, até o ano de 100 e assim por diante. Tá? Mas enfim, só para a gente entender isso. Existe um outro aspecto aqui. Então, ele está escrito por dentro e por fora selado. Outro detalhe importante. Como é que nós vamos saber que livro é esse que está selado? O livro é um fato, está selado. Certo? Bom, nós estamos lendo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro selado? O que os irmãos acham? Sim ou não? Não. Por que não? Porque a Bíblia não diz que é um livro selado. Vamos ver se a Bíblia nos diz em algum lugar se tem um livro selado. Se a Bíblia disser em algum lugar de um livro selado, então é desse livro que está falando, ou não? O que os irmãos aí entendem?
Vamos então para o livro de Daniel. Mantenham o dedo aí, né, para que a gente não perca o raciocínio. Mantenham o dedinho de vocês no Apocalipse. E vamos ver que livro é esse que está na mão do Pai. Correto? Capítulo 12 de Daniel. 12 de Daniel. Versículo 4. 12, 4. E olhem que impressionante a precisão da palavra de Deus. Daniel conheceu João? Não. Não conheceu, não é? Mas olha o que foi dito para ele. Daniel 12, 4. E tu, Daniel, o quê? Fecha estas palavras e... Irmãos, eu espero de coração que os irmãos consigam entender a profundidade do que estamos vendo aqui. Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. E nós nunca mais vamos abrir. Correto? Sela e nunca mais esse livro vai ser aberto. É isso que está escrito? Não. O que está escrito? Até o tempo. Olhem que impressionante. Daniel, sela esse livro até o fim do tempo. Então o livro de Daniel ficaria o quê? Selado. Algum homem pode abrir esse livro? Sim ou não? Não. Então, repito, prestem muita atenção no que vocês vão aprender hoje, meus irmãos e irmãs. Por quê? É impressionante a gente aprender o que está aprendendo. Lembrem-se bem. Daniel era um homem consagrado, sim ou não? Tinha o espírito de sabedoria, sim ou não? Sim. Daniel, com toda a sabedoria que recebeu de Deus, tendo escrito o livro de Daniel, ele escreveu e disse: Senhor, eu escrevi, mas eu não entendi. Eu não entendi, Senhor. Querem ver só que interessante isso aqui? Tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Será que a ciência vai se multiplicar? Pegue o celular, dê uma olhada. Dá uma olhada nos aplicativos de hoje. Olha o que 20 anos atrás não tinha nada disso. É impressionante. Você hoje, nossa, comprei um celular novinho, gente, olha que maravilha. Daqui um mês ele já é um caco velho, porque já tem um monte de coisa mais nova. A ciência se multiplicando, não dá para acompanhar. Não é assim, pastor? Isso não é forçar a escritura, não. Ele diz: a ciência vai se multiplicar e as pessoas vão correr de um lado para outro, né? Diz assim, ó: muitos correrão de uma parte para outra. Gente, eu conheço um enfermeiro em São Paulo que atendia pessoas que se internavam no Albert Einstein, que é um hospital que a diária custa R$5.000. Esse sujeito dizia: não, hoje eu vou jantar na França. Sabe o que é isso? Então, meio-dia ele comprava uma passagem, não sei como fazia, e pegava um avião e ia lá para a França jantar. Gente, não sei se ele jantava no dia seguinte, não me pergunte, mas ele dizia: eu vou jantar na França. Correr de um lado para o outro. Você pega um avião, agora você está aqui, daqui a pouco você está lá do outro lado. É impensável o que a ciência está fazendo hoje, né? Agora, claro que esse correr de um lado para o outro tem outra coisa que nós vamos ver também depois. Mas enfim, fato é que muitos correrão, né, de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Agora, a pergunta aqui então, básica é, irmãos, a pergunta base é: que livro foi selado? Que livro foi selado? Daniel 12:4. Vamos ler de novo. Leiam aí. O que diz? O meu diz assim: mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Ok. Vejam, então, qual foi o livro que foi selado? Daniel, sela este livro. Que livro foi selado? O livro de... Ótimo, o livro de Daniel, claro.
Qual foi o livro que ele escreveu? Daniel. Daniel, sela este livro até o tempo do fim. Fantástico. Mateus 24, não preciso ir até lá. O que aconteceu lá em Mateus 24? Senhor, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, fim do tempo? O que foi dito? Quando, pois, virdes a abominação, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Veja que está batendo. Senhor, eu quero saber do fim. Vai para o livro de Daniel. E aqui nós vemos outra vez, o livro estava selado. Mas estava selado até quando? Até o tempo do fim. Nós estudamos aqui um pouco do livro de Daniel, sim ou não? Sim. Vamos ver então onde isso nos leva, meus irmãos. Voltem para Apocalipse 5 agora. Alguma dúvida de que o livro que está na mão do Pai é o livro de Daniel? Não há outro livro na Bíblia que vocês vão ver que foi selado. E Deus deixa a Bíblia para quem? Para nós. Eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então veja bem. Ele vê agora o Pai com o livro na mão. E um anjo forte, quem é esse? Gabriel. Ótimo. Não vamos cruzar tudo, porque senão nós vamos ficar só aqui. Por que sabemos que é Gabriel? Porque é o anjo citado no livro de Daniel. Certo? E aí, cuidado com essas histórias, amados irmãos e irmãs. Corrente. Olha, manda essa corrente para frente que tem ali o anjo Rafael, o anjo Ael, não sei o que, não sei o que. Esqueçam. Esqueça esse tipo de coisa. Anjo que a Bíblia cita é Gabriel. Eu quero que alguém me mostre onde a Bíblia fala de anjo Rafael. E pode ter certeza, se a Bíblia não cita esse anjo, 99,9% que o anjo Rafael é um dos caídos. Entendem, irmãos? Inventou, o diabo entra. Cristão usa duas palavrinhas simples. Está escrito. Amém. Isso é ser cristão. O anjo Rafael, que bonitinho. Bonitinho nada, o inimigo está entrando. Usou coisa que não está escrito, pode se preparar. Não tem meio termo. Ou é de Deus ou é do inimigo. Está escrito. Assim, mas poderia ser. Poderia, só que se Deus não falou, fica quieto. Certo? O silêncio é eloquência. Não sei, fica quieto. Não arrisque. Arriscou, vai errar. Sabe quem pela primeira vez na vida arriscou? Eva. O que aconteceu? É só olhar o resultado, está aí. Ela arriscou, ela achou que sabia da Bíblia. Disse Deus, não comerei nem tocareis para que não morrais. Ele disse isso. Onde é que ele disse isso? O inimigo já usou isso. Deus tinha dito, não coma, não comerás. Ela já enfiou uma palavrinha aí para melhorar um pouco o que Deus disse. Aconteceu o que aconteceu. Não é assim? Tentar melhorar o que Deus fez e tentar diminuir, o inimigo vai te pegar. Não duvide disso. Ele é expert na Bíblia. Conhece muito disso aqui. Ou não? Então, vi um anjo forte, o anjo mais poderoso do céu agora, Gabriel, o anjo mais poderoso do céu, o anjo que substituiu Lúcifer, o anjo que substituiu Satanás agora no céu. Esse anjo brada com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? O livro está ali, está sendo oferecido ou não está? Está. Mas tem alguém digno de abrir o livro? Tem. Quem é? Jesus. Mas então nós temos um problema. E está certo, pastor. Tem um que é digno. O único que é digno é quem? Amém. Porém, tem uma questão aqui. Quando Jesus morre, ele foi para onde? Ele morreu, ressuscitou, daí ele foi para onde? Para onde ele foi? Para o céu. Mas nós vamos ver que tem um problema aqui. Isso aqui está acontecendo aonde? Onde está acontecendo isso? Na terra? Onde está acontecendo? No céu, sim ou não? Sim. Ele vê o Pai sentado.
O pai está sentado oferecendo o livro, e o anjo está dizendo, quem é digno de abrir o livro? Por quê? Porque quem é digno não está ali. Não está ali. Se estivesse, ele não precisava perguntar, não é? É como se eu dissesse assim, dos que estão aqui, quem é que pode assinar esse diploma? Alguém aqui pode? Se o pastor não estivesse aqui e o pastor, não podia assinar. Porque o nome deles está para ser assinado ali. Não sei se estou me fazendo claro. Tá bem? Então vejam, ele diz, né? Quem é digno de abrir o livro, abrir e de desatar os seus selos. Tem duas coisas que tem que ser feitas. Uma tem que abrir, outra tem que desatar o selo. Bom, como? E eu, versículo 4. E eu, diz João, fazia o quê? Chorava muito. Claro, vocês imaginem. O pai com um livro agora oferecendo. Se está oferecendo, é um pai que ama. O livro está sendo oferecido. Imaginem só agora um anjo chegar aqui e dizer, olha, eu trouxe um livro para todos vocês diretamente do céu. Deus enviou para vocês. Meu Deus. E aí ele diz assim, só que é o seguinte, não tem ninguém aqui capaz de abrir o livro. E nós íamos se matar aqui tentando abrir o livro e não ia conseguir. Ou ia? Não ia. Nós, em algum momento, ia começar o quê? Chorar. Senhor, por favor, Senhor, o Senhor nos deu, mas é como se não tivesse dado. E eu chorava muito de João. Por quê? Porque ele, obviamente, ele estava querendo entender esse livro. Eu quero, porque ele estava na ilha de Patmos, irmãos. Né? Preso por causa do evangelho, e agora vem um presente do céu, ele está vendo o pai oferecendo e começa a chorar. Eu chorava muito. Por quê? Ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Ninguém foi achado digno. Mas estava ali o anjo mais poderoso do céu. Nem ele é digno de abrir o livro. Voltem um pouquinho agora para ver só, para a gente tentar ver como a Bíblia é perfeita e como existem coisas profundas, pérolas profundas que Deus quer dar ao seu povo. Versículo 3, o que diz ali? Ninguém. Versículo... Oi? Perdão, versículo 4. Eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem olhar para ele. Certo? Mas olha o versículo 3, o que está falando. Ninguém... Peraí, mas Jesus foi para onde? Veja, olha só a indagação que Deus quer que os seus servos façam. Onde está o Pai? Ah, é no céu. Não, mas peraí. Ninguém no... Nem na... Nem debaixo dela. Peraí, então onde é que ele está? Porque alguém diria, peraí, Jesus foi para o céu. Não, mas aqui está dizendo que no céu ele não está. Ah, mas é que ele ainda estava na terra quando estava acontecendo. Não, na terra também não está. Ah, não, mas é que ele acabou de morrer, ele está debaixo da terra. Não, também não está debaixo da terra. Nós não temos opção a não ser estudar. Deus está dizendo, olha, eu estou te mostrando, não, ninguém debaixo do céu, ninguém debaixo da terra, nem na terra podia abrir. E quem foi, que é digno, foi exatamente aquele que esteve na terra, certo? Foi para o céu e esteve debaixo da terra. A resposta está no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho. Versículo 10. Eu vou ler rápido, porque nós já lemos isso e os irmãos vão com certeza lembrar. Lá no ano 96 de Domiciano, João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, tal. 12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi o quê? Vamos lá? E vocês já vão entender por que isso, tá? Um pouquinho de paciência. Quem lembra?
Moisés, constrói-me um santuário, figura do que há no céu. Santíssimo, santo, átrio. Lembram? Ok? Muito bem. Agora, ali, ele diz que virei para ver e vi o quê? O que ele viu? Quem lembra? Amém. Onde estavam os castiçais? No Santíssimo, no Santo ou no átrio? No meio, no Santo, correto? Agora, vamos lá, vamos recapitular isso que vale a pena, meus amados irmãos. Muito bem, então ele vê castiçal. Se ele vê castiçal, onde é que ele está? Onde é que ele está? Aqui, aqui ou aqui? No meio, ótimo, ele está no meio. Mas aí vamos avançar um pouquinho, vamos para o capítulo 4 agora. Onde ele está, repito, no meio. Depois destas coisas, 4:1. Depois dessas coisas, olhei que estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. Onde ele está? Aqui. Ele olha para cima, porque o texto vai dizer sobe aqui. Então ele está olhando agora para onde? Ele está aqui, mas ele está olhando para onde? Para cá. E agora ele sobe. Onde ele está agora? Aqui. Amém. E quem ele vê aqui? O Pai, como um livro na mão. Mas onde ele está? Aqui. Então agora, vejam bem, João estava aqui e olha o Pai aqui. Aí diz, sobe aqui. Muito bem, ele sobe. Mas Cristo estava aqui. Por quê? Por quê? Porque João estava vendo o que ia acontecer no futuro. Olha que interessante. Porque ele diz assim, olha o 4:1, irmãos, de novo. Ele está vendo o que vai acontecer no futuro. Mas Cristo está aqui, porque ele vê Cristo aqui. Virei-me para ver quem falava comigo e vi um vestido de vestes talares, que é Cristo, vestido como sacerdote. Então ele vê o que vai acontecer no futuro. E o que ele vê no futuro que vai acontecer? Vejam aqui o 4:1. Como nós sabemos que é de fato futuro, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Se a porta está aberta, por que está aberta? Porque é para entrar, amém? Então ele está vendo no futuro que essa porta estaria aberta para nós, para os seres humanos e para o grupo do tempo do fim. Porque ele disse o quê? Sela as palavras até o tempo do fim. Essa porta se abre então no tempo do fim, que é quando o livro de Daniel vai se abrir, cumprir, muito bem? Agora veja, versículo 1 do capítulo 4 de Apocalipse. Eu sei que é um pouquinho complexo o tema, né? Mas paciência, gente, devagarinho a gente vai pegando, com paciência a gente aprende, né? O que diz ali, ó? Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas vão acontecer. Por isso o pastor falou aí, ó, muito bem, futuro. Sobe aqui, você vai ver o que vai acontecer no futuro. Depois destas coisas vão acontecer. Então, repito, e se tiverem dúvida, perguntem, irmãos, porque eu sei que esse é um tema que não é fácil, é muito cruzamento bíblico, né? Então, Cristo está aqui, João vê que no futuro essa porta se abriria, certo? E aí, quando ele vê isso no futuro, estão perguntando, escuta, mas espera aí, não tem alguém digno de abrir. O que vai acontecer? O Pai está com o livro, e só quem pode abrir é quem? Jesus. Vejam o que vai acontecer agora, Apocalipse 1:1. Voltem lá para Apocalipse 1:1, e lembrem-se sempre, a palavra de Deus diz o quê? Que é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que se estuda, né? Então o que diz Apocalipse 1:1? Revelação de Jesus Cristo. A qual? Deus para as coisas que brevemente devem. Olha que interessante. Espera aí. Quem que está com o livro na mão? O Pai. E ele está oferecendo para quem? Para Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. O Pai está na mão e vai dar para quem? Para Jesus. E quando ele der para Jesus, Jesus vai fazer o que com o livro? Abrir e tirar o selo. E aí vai revelar. Porque Cristo não quer nada para si.
Ele pega para quem? Para nós. Está bem até aqui? Então vamos agora de novo para o capítulo 5 que estamos, né? E agora, versículo 4. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Por que ele não diz Jesus? Por que complicar para nós, Senhor? Diz Jesus, fica mais fácil. Não, filho. Eu tenho uma lição para mostrar para vocês. Eu estou dizendo que ele é o leão da tribo de Davi, porque eu quero que vocês entendam exatamente assim. Eu quero que vocês entendam leão da tribo de Davi. Por quê? Eu quero que vocês entendam que aqui, para que ele pudesse abrir esse livro, ele primeiro precisaria vencer. Entende? Então, como prometido, daquela herança prometida que viria da descendência de Davi, mas ele teria que primeiro vencer. Por isso, ele é apresentado aqui como um leão, né? Aquele que venceu. Então, aqui ele é apresentado como um leão, mas vejam que interessante, não é só isso, né? Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que o quê? Leiam, amados. Versículo. Vejam bem, olha só. Disse-me um dos anciãos, não choreis, aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Por que ele pode abrir o livro? Amém. Por que o anjo não podia abrir o livro? Não venceu. Peraí, mas como eu sei que o anjo não venceu? Por isso eu digo, meus amados irmãos, a Bíblia é perfeita, mas tem que ler. Tem que ler. Como eu sei que o anjo não venceu, mas o anjo mais poderoso do céu não venceu? E nós estamos estudando o livro de Daniel e Apocalipse. Lá em Daniel vocês vão ler que o anjo batalhou contra o rei Tiro e não estava conseguindo vencer. Mas eis diz que Miguel veio ajudar. Aí eu pergunto, e aí é outra dúvida que as igrejas têm demais. Miguel, é outro anjo. Não, Miguel é Cristo, é o nome que Cristo recebe. Por quê? Como vencedor. Veja, o anjo mais poderoso do céu está perdendo a batalha. Ele tem um novo título, que é Miguel. Vejam que a palavra de Deus, só para isso não ficar dúvida, meus amados, eu sei que a gente está falando de várias coisas aqui, né? Miguel quer dizer, sabe o quê? Aquele que é como Deus. Qual é o único ser que é como Deus? Único. Um anjo é como Deus? Não. Então, Miguel. E tem outra coisa que a gente não vai errar. Vocês já ouviram falar em arcanjos? Fala-se da Bíblia, nos arcanjos. Não existe arcanjos na Bíblia. Não existe. Não existe. Existe o quê? Conseguem ler? Conseguem ler aqui? Arcanjo. Arcanjo é singular. A Bíblia não fala. A Bíblia fala de serafins, são anjos. Fala de querubins, que são anjos. Fala de anjos normais, mas fala de arcanjo. O que quer dizer arcanjo? Arc quer dizer líder. Se é líder de quê? Líder dos anjos. Pergunto, quem é líder dos anjos? Quem é? Jesus Cristo. E vejam só se isso não é assim. Vamos para o Apocalipse 12. A gente tem que ter, assim devagarinho, né? Notem isso. Vocês acham que Gabriel tem anjo? Gabriel é o líder dos... Gabriel é o anjo mais poderoso do céu, tá bem. Mas vocês acham que os anjos pertencem a ele? Sim ou não? Sim ou não? Não. Né? Agora vejam Apocalipse 12. 12, versículo 7. O que diz ali? E houve batalha no céu. Quem batalhou? Miguel e quem? E os seus anjos. Os anjos de Cristo batalharam no céu. Miguel e os seus anjos batalharam. Não foi uma batalha entre o Pai
e os anjos dele com Satanás e os anjos dele. Foi uma batalha que ocorreu com os anjos de Cristo no céu. Cristo foi o líder desta batalha. Tá bem? Essa mesma guerra aconteceu na terra. Lembram quando o diabo ataca Cristo novamente? Uma nova batalha no Getsemane. Uma nova batalha, né, no deserto da tentação. O inimigo continuou batalhando com Cristo o tempo todo. Perdeu no céu, mas não desistiu. E continua batalhando hoje ou não? Sim. Mas Cristo é o líder hoje do seu exército terrestre também. Quem é o nosso general nas batalhas, irmãos? Quem é que nos defende nas batalhas? Os anjos nos protegem. Mas quem é o nosso líder? Cristo. O mesmo que é o líder dos anjos celestiais. Entendem? Por isso a gente vê, nós vamos ver lá em Daniel, que houve uma batalha contra o inimigo, mas não conseguiu vencer. E eu pelejei por 21 dias, até que veio Miguel. Aí acabou a batalha. Porque quando Cristo veio, aí o inimigo perdeu. Mas até então, veja que ele estava fazendo frente a Gabriel. Gabriel. Tem muita gente aí achando que está vencendo o diabo fácil. O anjo mais poderoso do céu estava lutando com ele e estava perdendo. Mas como perdendo? Porque é mais fraco? Não. O problema é que era uma batalha que envolvia o ser humano. Gabriel teria poder para vencer o inimigo? A Bíblia não diz que teria, mas eu particularmente, se me permite dizer, acredito que ele venceria. O problema é que não era uma batalha entre Gabriel e Satanás. Era uma batalha no coração de Tiro. E o homem, é aquela história. O homem, se Cristo diz assim para a pedra, pedra, sai daqui e vai para lá. O que acontece com a pedra? O que acontece com a pedra? Sai ou não sai? Sai. Cristo diz assim para a montanha, montanha, sai daqui e vai para lá. O que acontece com a montanha? Sai. Mas Cristo diz assim, irmão, vai para a igreja. Não vou. É ou não é? É ou não é? O problema é que quando chega no ser humano, né, o anjo Gabriel estava dizendo, Tiro, faz isso. Não faço, não faço. Faz, não faço. E aí, claro, a batalha se torna favorável ao inimigo, por quê? Porque o homem natural pende para carne. Então o anjo de Deus diz, olha, não faz. Você está lá na rua. Por favor, não me entendam mal. Você está lá na rua. Você é uma pessoa, relativamente um bom cristão. Você não é um cristão mau. Mas você está meio afastado, não está tendo comunhão com Deus, está difícil a situação em casa, e você está andando. E na tua frente cai a carteira de um sujeito cheia de dinheiro. O que o anjo de Deus te diz? Devolve. E o anjo caído do teu lado? Ah, você é bobo, ele perdeu. Devolva. O anjo de Deus, devolva. E o anjo do inimigo, fica. E a gente pensa, né? Ah, sou eu que estou discutindo. Não, você não está discutindo. São os anjos que estão batalhando por você ali. O que diz a Bíblia? Nossa batalha não é contra, mas contra o quê? Amém. Contra as potestades e principados nas regiões celestiais. O problema é lá em cima. Eles estão batalhando pela tua alma. Por quê? Essa briga é entre eles. E agora o anjo diz assim, não faz. Então um te puxa para cá, o outro te puxa para lá. No final das contas, entendam assim. É 200 quilos. Pensem assim. 200 quilos te puxando para cá. Você aguenta 200 quilos puxando você? Não. E 200 quilos para cá. Você então tem exatamente o que você precisa para decidir. Você não pode nem com esse e não pode nem com esse. Entende? Os 200 quilos de força motriz que faz o anjo caído, faz o anjo de Deus para que você possa decidir pelo teu livre arbítrio. Agora você escolhe. Entendem como acontece? Nós somos instrumentos. Então no final você diz assim, vou pegar. Quem venceu? Quem foi que venceu? O diabo. E o anjo caiu. Você diz, não vou pegar. Quem venceu? O céu comemora. Ou o diabo. Um dos dois vai comemorar. Vejam
Por isso a Bíblia diz que nós somos espetáculos a homens e a anjos. Espetáculos, os anjos estão olhando lá a batalha. Bom, seguimos. 5 de novo, tá? 5, 5. Nós vamos devagar, irmãos, porque nós precisamos aprender, né? Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, gente. Peraí. Ele vê um quê? Um cordeiro. Por quê? Por que não disse vi ali de novo? Jesus. Facilitaria, não facilitaria? Por que ele diz um cordeiro? A razão é muito simples. Nós temos uma pergunta para responder. E eu não sei onde ir para responder essa pergunta, porque foi dito, se você perguntar para qualquer cristão hoje, Cristo para onde foi quando morreu? Pro céu. Mas o texto disse que não estava no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não disse isso o texto? Agora, quando ele me diz assim, eu vi um cordeiro, para onde a tua mente tem que ir? Cordeiro, 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 cordeiro. Oi? Ótimo. Mas vejam só, João Batista diz, eis o de Deus que tira o pecado do... Por que ele disse isso? Submissão. O que mais? Vejam, irmãos. Perfeito. Submissão, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Submissão completa ao Pai. Mas quando ele usa, veja, se ele usou o termo Miguel, ele quer que você entenda a batalha. Por isso ele disse, venceu. Certo? Quando ele diz Cordeiro, ele quer que você vá para cá. Por quê? Por que para cá? Lembrem-se, eis o Cordeiro. Quem era o Cordeiro? Agora eu quero que vocês entendam que aquele cordeirinho que morria lá no santuário, cada vez, o judeu matava o cordeiro. O cordeiro representava quem? Cristo. E era lá no santuário que isso acontecia, não era? Você ia... Por isso João Batista estava dizendo, olha, vocês, todos os dias vocês matam um cordeiro de manhã e um cordeiro de tarde. Olha lá no santuário, está vendo o cordeirinho morrer? Estou vendo. Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele lá era só uma simbologia. Então, vai para o santuário para entender o que está acontecendo. E quando você vai para o santuário, você descobre que Cristo está aqui. Por isso ele diz que o Pai está com o livro, está oferecendo, mas não tem ninguém ali para receber. Por quê? Porque Cristo não está aqui. Onde é que Cristo está? Aqui. Essa é a linguagem do santuário. Por isso ele fala cordeiro. Ele poderia dizer Jesus. Agora veja que ele vai completar. É o cordeiro? É. Mas não é só o cordeiro. O que diz ali mais? Como tendo sido morto. Então não se engane. O que eu estou dizendo para você, eu quero que você vá para o santuário, mas não faça confusão de imaginar que ainda tem que matar cordeiro, porque o cordeiro já foi morto. Não se enganem. Veja que ele não está. Então veja bem, nós já sabemos que ele não está mais na terra, porque ele vê o cordeiro já tendo sido morto. E também não está debaixo da terra, por quê? Porque já ressuscitou. Veja que não vai deixar dúvida para a gente, né? Agora vai ficar claro, ó. Tinha 7 pontas, que é o quê? Poder. O que é ponta? Chifre. Poder, né? E 7 olhos. Por quê? Porque a partir do momento, obviamente, que ele vence, certo? Ele indo ao Pai, ele passa recebendo também a revelação. Esses 7 olhos são os Espíritos de Deus que são enviados a toda a terra. São os anjos, que é a plenitude de anjos agora, e a plenitude do Espírito de Deus, que agora passa a estar disponível para a igreja. Entendem? Cristo agora, quando ele vai ao Pai, o Espírito de Deus desce até a igreja. Vocês vão ver, por exemplo, que aconteceu o Pentecostes, mas agora uma nova profusão do Espírito de Deus. Como nós vemos isso?
Lembrem-se, quando se fala da chuva, né, do Espírito, tem duas palavrinhas aí, quem lembra? Chuva, temporã. E a outra? Serôdia, certo? Então ocorre a chuva temporã que faz brotar o grão. E a serôdia que vai amadurecer. Nós estamos aqui falando da chuva prometida, que é a chuva serôdia. Por quê? Isso ocorre a todo momento. Um dia você ouviu de Cristo, aceitou, ocorreu a chuva temporã. Você nasceu para Cristo. Mas precisa ocorrer gradativamente a chuva serôdia. Só que há um evento no céu que desencadeia esta chuva. Ok? Tudo acontece lá, né? Bom, agora, então nós temos que, né, neste momento, está sendo falado sobre o Cordeiro, mas veja que diz aqui também algo mais. Ó. O Cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Os anjos agora são enviados em profusão para a terra, protegendo os que são dele, e o Espírito de Deus agora começa a ser repartido como nunca havia sido. E esta é uma promessa futura ainda, porque eram as coisas que iam acontecer no futuro, ok? Nós vamos estudar isso em Apocalipse 11 depois, tá? Como isso vai ocorrer, tá bom? Mas vamos lá, até aqui nós temos a promessa, né? 7, o que diz ali? Versículo 7, veio e o que? Tomou o livro da direita do que estava assentado no trono. Pegou ou não pegou o livro? Pegou. Agora o que vai acontecer? Ele vai, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Que é incenso? As orações dos santos. Então o povo agora na terra começa a orar. Não percebe, não sabe por quê, mas passa a orar incansavelmente. Por quê? Porque o livro agora está na mão de quem pode abrir. Correto? E este livro, que livro é? Livro de Daniel. E o livro de Daniel só seria aberto no tempo do fim. Pergunto, meus amados irmãos e irmãs, se nós estamos entendendo o livro de Daniel, e já estudamos um pouco aqui, vamos estudar mais. Se nós estamos entendendo, estudando e aprendendo sobre o livro de Daniel, por que estamos conseguindo? Porque é o tempo do fim. Porque nenhum de nós conseguiria entender nada do livro de Daniel se Cristo já não tivesse aberto. Ou nós poderíamos entender? Daniel entendeu? Não, porque não era o tempo do fim. Daniel, tu descansarás, mas no fim dos dias, certo? Tu te levantarás. Daniel está se levantando, o livro dele está se levantando diante dos nossos olhos, e a maioria da igreja está o quê? Sim ou não? A igreja dorme ou não dorme? O que diz a parábola das 10 virgens? As igrejas todas dormiram. Por isso, irmãos e irmãs, nunca é demais chamar a atenção de vocês para isso. Quantas das 10 igrejas dormiam? Todas. Todas estavam dormindo. Mas o texto diz: eis que se ouviu uma voz. E essa voz disse: eis que vem o noivo. O noivo está vindo. O livro é aberto. O livro de Daniel fala sobre a vinda de Cristo. Ou não? Sim. Capítulo 12 de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel. Ele vai se levantar. E quando ele vai se levantar, ele se levanta para vir buscar o seu povo. Nós vemos em Mateus 24, que sinais haverá da tua vinda do fim do mundo. Quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Só se pode ler e entender o livro de Daniel porque Cristo o abriu. Se não tivesse aberto, nós abriríamos o livro e não entenderíamos nada, porque Daniel também não entendeu. Não sei se estão entendendo a solenidade do tempo que vivemos, irmãos. E mais do que isso,
Mais do que isso, irmãos, a igreja dorme. Quantas? Todas. Todas. Como é que elas despertam? Quando noite. Quando alguém grita, eis o noivo. O que nós estamos estudando é para despertar as igrejas. Nós estamos aprendendo para sermos aquele que não pode dormir. Aqueles que vão gritar, eis o noivo. Porque o que estamos estudando é a vinda de Cristo. Estamos estudando profeticamente como a vinda dele está próxima. E nós temos que agora, com essa luz, despertar as igrejas. E pode ter certeza, você pode não acreditar, mas pode ter certeza, que a partir desses estudos, você vai começar sem perceber, despertar as igrejas. Como? Alguém vai chegar amanhã na casa da irmã. Olha, irmã, eu queria, sabe, eu li um textinho na Bíblia muito bonito, que fala, sabe, que lá em Genezaré tinha muita pedra na rua, que as pessoas se machucavam. A irmã vai dizer, Genezaré é pedra na rua? Eu estou estudando a vinda de Cristo. Eu estou estudando profecia. Eu estou estudando um alimento, que é um alimento poderoso. Eu estou estudando para ser aqueles atalaias que vão despertar as igrejas. Eu não quero saber, com todo respeito, quantas pedras tem em Genezaré, isso não me importa. Eu não quero saber essa história que não me leva para entender que Cristo está vindo me buscar. Profecias, alimento sólido. Paulo disse para a igreja, eu quis alimentar vocês, mas não pude. Porque vocês ainda são carnais. E Deus está dizendo, eu estou derramando alimento sólido. Tem que mastigar bem, porque senão não consegue engolir. E é o que fazemos, mastigando, palavrinha por palavrinha, para poder engolir saudavelmente e poder despertar as igrejas. Irmãos, o chamado que nós temos é um chamado solene. Deus está nos chamando para ser reis e sacerdotes, não é para ser qualquer coisa. Entende? Tem pessoas dizendo aí, não, uma casinha de cachorro no céu serve para mim. Não serve, irmãos, não fomos chamados para uma casinha de cachorro no céu. Não é para isso que fomos chamados. Sem presunção, sem achar que somos melhores que outros. Não, Deus trabalha com a fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele está olhando para nós. O diabo está dizendo, esses pigmeuzinhos de Santa Teresa, esse punhadinho de gente aí, aquela igrejinha daquele tamanho. Senhor, aquilo lá vou derrubar com um sopro. Não, não vai. Não vai. Porque aqueles pequeninos lá, eles têm a palavra. E com a palavra o inimigo não pode. Não pode. Ele foi vencido pela palavra. Por isso, irmãos, eu não sei quantas vezes o pastor Vilmar e o pastor já repetiram aqui. Nós queremos a palavra. A igreja precisa da palavra. E quem dera, irmãos, as igrejas repitam muito mais a necessidade da palavra. Muito mais. Porque é um fato. As igrejas estão morrendo por falta da palavra. Isso é um fato. Sermões bonitos, sermões agradáveis, mas que não alimentam o rebanho. Ai, que sermão maravilhoso! Olha, eu saí, não sai da porta, não tem mais nada no coração. O diabo fala. A palavra precisa realmente calar fundo no coração. Precisa, é preciso que marque no coração. Né? E o Senhor vai escrever com o seu dedo a palavra. Nós vamos todos aprendendo. Não é, né, o Apocalipse, não é o Daniel, não, todas. Tem pérolas em todo lugar. Um é chamado para o Apocalipse, outro é para o Daniel, mas é um fato que a verdade presente está se levantando a cada um de nós. É um fato, Deus quer preparar o seu povo. E tem enviado gente para isso. Né? Cada um de nós é chamado para isso. Vocês têm que compartilhar o que têm aprendido. Tem que compartilhar, porque compartilhando vão receber mais. Já estamos encerrando, então vamos. Veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
e cantavam um novo cântico. Novo cântico. A partir do momento que você começa a conhecer essas verdades, você cantará um novo cântico. E esse cântico é isso aqui. Que diz ali, cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O novo cântico nosso será o de entender que nós somos chamados para ser dentre os cristãos um povo especial, comprado por Cristo para Deus. Isso quer dizer, Cristo comprou todos os seres humanos com sacrifício na cruz, mas alguns, grupo especial, ele vai chegar e vai dizer: Senhor, este grupo é o grupo especial da terra. É um grupo, Senhor, que realmente viveu, buscou, aprendeu, procurou viver o que aprendeu. E este grupo deu um alto clamor, despertando as igrejas, Senhor, com a brevidade da tua vida. Esse grupo é aquele que estudou a palavra, por isso não está contaminado com mulheres. É um grupo que, estudando a palavra, foi percebendo todos os erros e foi tirando, para estar puro para o Senhor. Este é um grupo especial. É aquilo que a Bíblia chama de aquela, quando se plantava os cereais, havia um pedaço que era separado para Deus. Separado. Esse era o grupo especial, esse era o pedacinho especial, né, da lavoura, que era dedicado a Deus. O Pai, que é esse ser fantástico, esse ser maravilhoso, está hoje esperando que a igreja se levante. E a igreja se levantando, terá dentro da igreja pessoas se levantando dentro dela, que despertarão a própria igreja, pessoas que terão uma comunhão com Deus única, que a Bíblia chama de os 144 mil. Esse grupo especial que Deus está chamando hoje, que é o presente de Cristo para o seu Pai. Pai, esse é um presente para o Senhor. Porque quem comprou com o seu sangue foi Cristo. Mas ele vai devolver ao Pai um grupo especial, né, que é aquele, como falamos naquela pequena parte da ceifa que era dedicada a ele. Né? E já estamos encerrando aqui, só mais 5 minutinhos. Cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. De toda tribo, língua e nação do mundo inteiro se levantará um grupo especial, né, que será dedicado ao Pai. E para nosso Deus os fizeste o quê? E reinarão sobre a... Olha que fantástico. Então, haverá um grupo especial que serão o quê? Reis e sacerdotes. Não serão todos os salvos que serão reis e sacerdotes. Não. Para ser rei, na época de Cristo, na época em que os hebreus eram o povo escolhido, e mesmo depois na época de Cristo, para ser rei, era preciso conhecer bem a lei de Deus. Um rei só pode legislar se ele conhece as leis do reino. E para ser sacerdote, precisa ser santo. Entende? Então, este povo que Deus está levantando, se levantarão deles reis e sacerdotes. Pessoas que realmente se preocupam com o próximo. Pessoas que reinarão com amor. Então, eu te posso dizer isso sem medo de errar, irmãos. Ah, que maravilha, eu vou ser rei um dia.
somente se você aprender a reinar aqui, hoje, com amor. Se você odeia o teu irmão, se você por qualquer coisinha fica bravo com o teu irmão, com a tua irmã, se por qualquer coisinha você explode, você diz assim, não, eu sou pavio curto mesmo, esqueça, você não vai ser rei de jeito nenhum. Não vai. Para ser rei precisa ser manso. Moisés reinou ou não reinou sobre aquele povo? Ele é que conduzia eles, como um exemplo de Cristo, o libertador. Moisés era manso. Para ser rei tem que ser manso. Tem que escutar, tem que aprender a dar outra face. Para ser rei, tem que reinar com amor. E para ser sacerdote, tem que ser o quê? O quê? Santo. Ah, não, eu na verdade assim, olha, tudo bem, a Bíblia diz que não é bom bebida forte, mas sabe que um vinhozinho de vez em quando pode beber. Pode, mas esqueça que você vai ser um sacerdote. Não vai. Não estamos aqui condenando ninguém. Entendam no final das contas o que é que a Bíblia ensina. Você está sendo chamado para ser santo. E não vai conseguir ser santo fazendo coisas que não são santas. Simples. Não vai. No final das contas há uma guerra. Ah, a mulher pode fazer isso, não pode fazer. Homem pode fazer isso, não pode fazer. Como é que funciona? Funciona do jeito que a Bíblia diz. O convite está aí. Você quer ser um sacerdote? Para ser um sacerdote, tem que, não é talvez, tem que ser santo. Ah, você quer ser um rei? Tem que aprender a reinar com amor. Pastor, é um fato ou não é? Que está cheio de igreja aí com o pastor brigando por cargo. Sim ou não? Sim ou não? Chega a ser doentio. Uma briga. Não, eu quero ser o presidente. Não, o presidente vai ser. Briga e confusão. Nenhum desses, acreditem meus irmãos, nenhum cristão, seja ele quem for, que briga por um cargo na igreja, vai ser rei ou sacerdote. Não vai. Sabem por quê? Sabem por quê? Quem quer isso por toda força, não está capacitado para isso. Todos os homens de Deus, que foram chamados para isso, disseram, Senhor, eu não sou capaz, não sou digno. Então, a primeira qualidade que você tem que ter para ser líder de uma igreja é não querer ser líder. Se você diz assim, não, eu vou ser líder, já está fora. Por quê? Porque você vai brigar para ser o líder. Deixe que Deus te coloque na liderança. Deixe que Deus te faça um líder. Deixe que Deus te prepare. Agora, se você por toda a força quer ser porque quer ser, acredite que vai ter problema. E as igrejas hoje se digladiam, brigam, fazem uma guerra, gente. Divide a igreja no meio, racha no meio, porque todos querem ser livres. Amém. Perfeito. E mais, dentro do que disse o irmão, não queirais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre. Quem é ele? Cristo Jesus. Certo? Então não queira ser chamado de mestre. Ah, não, eu sou o professor, eu ensino e vocês aprendem. Nada disso. Nada disso. Deus sabe que o meu desejo aqui é um só. Passar aos irmãos o que creio ter recebido do céu. Só isso. Não tem, irmãos, não tem absolutamente nenhum desejo de ser dono de igreja, líder. Se Deus põe, amém. Tem gente que Deus chama, né? Chama para isso. Não, eu chamo, capacito, amém. Agora, quando eu começo a fazer daquilo uma guerra, problema. Tá bem? Então, Ele vai fazer. Ele está escolhendo, Ele está chamando você. Ele está te chamando para ser rei e sacerdote. Agora, quando Ele te chama, a tua resposta tem que ser a de Moisés. Senhor, eu nem sei falar. Não sei nem falar, Senhor. Né? Não sou digno. Chama outro, Senhor. Mas Moisés não disse chama outro, entre aspas, porque ele não queria.
Ele disse chama outro porque ele se julgava incapaz. Quando você se julga incapaz, Deus pode fazer por você. Agora, quando você diz, não, é comigo mesmo, pode deixar afora. Não pode nem ser chamado. Amém? Que Deus abençoe essa amada igreja e a cada um de nós, para a gente entender, todos nós, irmãos, o chamado que temos e o tempo em que vivemos, irmãos.